Boa noite, queridos irmãos. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes nos nossos corações essa noite. Estamos felizes porque estamos aqui, na casa do Senhor, do bom Jesus. Amém? Espero que todos tenham tido uma boa semana. Esperamos em Deus que possamos ter uma semana melhor ainda, que hoje se inicia, hoje que é o dia do Senhor, para nós, o sábado cristão. Queridos, abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo de número 6. Louvado seja o Senhor. Nós lembramos aos irmãos que o sermão está sendo gravado e que será disponibilizado durante a semana no nosso canal do YouTube. Eu também peço a gentileza dos irmãos de, ao receberem o link com a gravação, com o link com o endereço do YouTube, que os irmãos possam rever se assim o desejarem, mas sobretudo que possam compartilhar com amigos, com familiares. Eu sei que o Senhor tem uma palavra de Deus que poderá, por meio do sermão, alcançar outros corações. E assim também nós divulgamos a nossa igreja. Amém? Mateus capítulo de número 5, versículo 6. Palavra do Senhor que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui nós estamos em Tua casa, em Tua santa presença, e com nosso coração quebrantado diante do Teu altar, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos especiais que já temos desfrutado aqui na comunhão dos santos, mas ainda pedimos que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração nesta noite, mercê da Tua palavra, que é a revelação por excelência. Portanto, fala-nos, Senhor, e que nós possamos ter a graça e a misericórdia do Senhor, de formas que possamos sair daqui melhor do que chegamos. E assim, que o Teu nome seja glorificado em nossa vida. Eis a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é o título do sermão desta noite. Deixe-me fazer um breve release daquilo que temos visto até aqui quanto às bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, é a única medida de esvaziamento de todas as bem-aventuranças. Nessa medida de esvaziamento, nós somos levados a considerar a nossa verdadeira condição de penúria espiritual antes de conhecermos a Cristo. Nosso total desamparo, nossa real impotência, nossa completa penúria, como já disse, ante ao nosso próprio pecado. Por isso, aquele que é humilde de espírito deseja esvaziar-se de si mesmo, porque ele precisa encher-se de Cristo. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, é a primeira medida de enchimento para a plenitude espiritual. Porque o cristão, tendo conhecimento de sua incapacidade e da força avassaladora que o pecado exerce sobre si, então é levado a esse choro espiritual, que é a convicção da necessidade de que a pessoa precisa de alguém que mude essa realidade. Esse alguém é o próprio Deus. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, é a segunda medida de enchimento, que nos leva à compreensão de que o nosso próprio caráter, ou seja, o nosso caráter caído, não é bom, e que precisamos urgentemente e desesperadamente do caráter de Cristo, o Deus manso. E hoje chegamos aqui, a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Na quarta bem-aventurança, o Senhor nos ensina a dar um passo além de apenas lamentar a nossa realidade espiritual. Jesus, então, passa a nos ensinar que para a mudança desse status quo precisamos ir além, precisamos buscar algo a mais. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Precisamos buscar a mais. Mas
Antes de nos declinarmos sobre o que Jesus estava a dizer com a quarta bem-aventurança, precisamos saber aquilo que Jesus não quis dizer. Em primeiro lugar, Jesus não quis dizer que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de alguma bênção. Não. Praticamente todos os dias tomamos conhecimento de relatos de coisas absurdas, talvez até impróprias para um cristão, coisas que as pessoas são capazes de fazer e de buscar para alcançarem alguma bênção de Deus. Não é verdade? Deixe-me te contar uma história. Alguns anos atrás, um pastor conhecido de uma outra denominação me contou uma experiência espiritual vivida por ele e por sua igreja. E disse-me o pastor que conheceu um certo conferencista especialista em dízimos e ofertas. E disse que trouxe o dito pregador para a sua igreja para ministrar um chamado curso de libertação financeiro. E o curso foi ministrado sexta-feira à noite, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. O pregador percorreu do Gênesis ao Apocalipse, ministrando sobre dízimos e ofertas, apresentando todas as bênçãos decorrentes da fidelidade e todas as maldições decorrentes da infidelidade. E então passou a apresentar Deus. E apresentou Deus como sendo um tipo de banqueiro espiritual que vai anotando num caderninho todas as dívidas não pagas dos cristãos, seus filhos, que são acumuladas, tornando então aquele cristão num negativado no céu. E assim, enquanto não saldar a dívida que tem com o Senhor, ele não tem acesso ao tesouro celestial. Ouça, irmãos, as pessoas são fisgadas de duas formas por Satanás, pelo menos por duas. Uma é através da cobiça e da ganância e a outra é através do medo. Imagine se você se torna agora um inadimplente do céu, alguém que deve ao Senhor e o Senhor está furioso com você que não pagou a dívida e agora está vindo à sua procura para cobrar essa dívida. Cancela o seu crédito no céu, agora você passa a ser negativado. Imagine o peso que isso tem para alguém que tem um coração cheio de ganância e que tem medo da ação sobrenatural de um Deus que está contra ele. Percebe? Pois bem, seguiu-se então o curso de acordo com a narrativa daquele pastor conhecido. Sexta-feira à noite, sábado à noite, domingo pela manhã, e no culto dominical da noite, o grande finale. Se você está devendo a Deus, está fadado a viver uma vida miserável, dizia o então conferencista. E você precisa saldar a sua dívida. Qual foi a consequência? Ao final do culto, os crentes vinham à frente trazendo joias e relógios que estivessem usando, entregavam a chave de seus carros, assinavam cheques, outros corriam em casa para desesperadamente buscar o objeto de valor, incluindo escrituras de imóveis, eletrônicos, televisão, computadores. Afinal, quem poderia ficar naquela condição de devedor do banqueiro celestial e ter seu crédito anulado no céu? E aí então o pastor anfitrião me relatou que aquele telefone daquele pregador estava disponível a mim, então o conferencista, especialista em dízimo de ofertas, poderia vir à minha igreja e assim poderia fazer aquele grande movimento, caso nós quiséssemos. Mas tinha um detalhe. Ao final do culto, a metade da arrecadação era do pastor e a outra metade ficava para a igreja. Mas ele disse, vale a pena, pastor, porque nunca, jamais na história da nossa igreja nós tivemos uma arrecadação como daquela noite. Tentador, não? Deixe-me te contar outra história. Determinado casal chegou para mim, eu era pastor na igreja que nós plantamos, na Getsemane, e um casal chegou para mim com um coração muito aflito e de certa forma e de outra forma muito alegre por causa da decisão que haviam tomado, e falaram assim, pastor, nós queremos doar a nossa casa para a igreja. Uau, como assim? Perguntei, doar a casa para a igreja? Uai, pastor, decidimos doar a nossa casa para a igreja, para a obra de Deus, disseram com muita veemência. Mas vocês possuem outro imóvel, outra casa, ou talvez mais de 2, 3 casas, não é verdade? Não, pastor. Nós só possuímos a nossa casa mesmo, onde nós moramos com os nossos filhos.
E nós queremos doá-la para a igreja. Mas como assim? A casa que vocês possuem é a única casa onde vocês criam seus 2 filhos pequenos? Sim, pastor, queremos doar. E eles tinham muita convicção. É claro que eu não preciso dizer para os irmãos que eu não aceitei e tive muita dificuldade para demovê-los daquela decisão. Aquele casal havia sido ministrado de alguma forma, havia sido convencido de algum jeito de que era necessário fazer algo para alcançar a bênção do Senhor. Nem que para isso fosse necessário doar a única casa que possuíam para ficarem bem com o Senhor. É interessante que nós, os pastores da atualidade, não pastoreamos a nossa igreja sozinhos. Porque os pastores da mídia, da internet, ajudam a pastorear. Ajudam num sentido muito bom da palavra, né? Porque na realidade prejudicam demais. Quem tem te pastoreado, querido? Quem? Ouçam. Os verdadeiros fundamentos do dízimo cristão são, primeiro, a proporcionalidade. Nós aprendemos com o texto bíblico, desde sempre, o Senhor sempre separando algo para Ele mesmo, porque Ele precisa. Não, Ele nos deu tudo, mas para nos ensinar fidelidade. Então, o primeiro princípio é a proporcionalidade, o segundo é a regularidade. O terceiro é a voluntariedade, porque ninguém deve entregar com o coração apertado. O quarto é a gratidão e o louvor a Deus, que tudo já nos deu, de quem tudo recebemos. E o quinto é o amor à obra de Deus. São esses 5 princípios. Senão você vai entregar algo contra o seu próprio coração. Ou fazendo contas, ou dizendo, não, pastor, isso não tem amparo no Novo Testamento. Outra vez alguém me disse, eu vou provar que o dízimo não tem amparo bíblico. Não, querido, você não precisa me provar nada. Nada. Se você não está convencido de que você ama a Deus e deve contribuir na casa do Senhor, eu não quero te convencer de nada. Bênção do Senhor. O que as pessoas fazem para alcançá-la? O quê? Segundo, Jesus não quis dizer que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de felicidade. Não. Mas o que é felicidade? Será que os antigos filósofos, os filósofos gregos, poderiam nos ajudar a entender o que é felicidade? Por exemplo, Tales de Mileto dizia que a felicidade é ter corpo forte e saudável e ter boa sorte. Interessante. Corpo saudável, boa sorte. Ok? Antístenes disse que felicidade é a autossuficiência do indivíduo. Aristóteles dizia que a felicidade tem a ver com a boa saúde, a liberdade, a boa situação econômica e o exercício livre do pensamento. Já Epicuro, o famoso Epicuro, dizia que a felicidade está relacionada ao prazer de viver. Interessante tudo isso. Mas assiste razão a esses filósofos gregos? Assiste-lhes razão. E quando já não for mais possível dispormos de corpo forte e saudável, porque às vezes a doença vem. Então não podemos ser felizes enfrentando uma doença. E quando não tivermos boa sorte, porque infortúnios acontecem a todo mundo, o sol nasce para todos, para os filhos de Deus e para os ímpios. O ímpio bate o carro, a gente também bate o carro ou não? Alguém aqui pode dizer, pastor, nunca aconteceu isso lá em casa. E quando não podemos ter a autossuficiência, quando dependemos dos outros? E quando não dispormos de boa saúde, como já temos falado, ou quando não tivermos liberdade, porque pode acontecer de buscarem cercear a nossa liberdade. Ou quando não dispormos de boa situação econômica, às vezes acontece. Uma calamidade na família. Não é? Ou quando não temos mais a liberdade para o livre pensamento. Ou quando simplesmente por causa da doença, da depressão, por exemplo, perdemos o prazer pela vida. Acontece na vida do cristão algumas vezes. E aí? Percebam que se felicidade for alegria, eu pergunto, alguém consegue estar alegre o tempo todo? Sorrindo o tempo todo, alegre? Alguém? A vida é feita apenas de sorrisos. Se a felicidade for satisfação, eu pergunto, alguém consegue estar satisfeito o tempo todo? Alguém? Ao menos uma pessoa aqui. Se felicidade for ausência de dor, alguém consegue sentir-se bem o tempo todo?
Quantas dores você sentiu ao longo desta semana? Você percebe? E se felicidade for ausência de perturbações, alguém consegue ter paz de espírito o tempo todo, gente? Eu acho que não. Ser bem-aventurado não é ter felicidade. Não da forma que o mundo preconiza. Em terceiro lugar, Jesus não quis dizer que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de vingança. Porque às vezes a gente quer chamar a nossa vingança de justiça, mas não é vingança o que queremos. E perceba que é verdade que na vida, não raras vezes, somos alvos de ações contrárias e injustas, operadas por pessoas más. É verdade. Injúrias, difamações, calúnias, fraudes, extorsões, intimidações, acusações. E por isso, cá no nosso coração, ficamos a exigir vingança. Quando não das próprias mãos, porque gostaríamos de operar vingança pelas próprias mãos, nós então vamos até Deus e pedimos que Deus venha nos vingar. É o nosso coração. Desejamos vindita, queremos sair à desforra, pretendemos retaliação, aspiramos a agir em represália. Ouçam, queridos, quem tem fome e sede de vingança é que age assim. Nós não. Nós não. Nós temos fome e sede de justiça. Não é que não possamos pedir a Deus que exerça sua justiça contra essas pessoas malignas que nos fazem o mal. Podemos sim, e até devemos. Mas não devemos deixar que isso nos consuma, que venha nos carcomir como um bicho que come por dentro. Não. Não devemos ter fome e sede de vingança, porque temos preocupações que são tanto mais nobres quanto mais elevadas e urgentes. Ter fome e sede de justiça. O que nós fazemos então, pastor, quando somos assim tratados? Pedimos a Deus a sua justiça contra todos os nossos detratores e depois descansamos confiando naquele que faz justiça. Aquele que diz, minha é a vingança. Minha é a vingança, diz o Senhor. E não nos deixamos consumir pelo ódio atroz ou pela raiva que nos acendra. Amém? Em quarto lugar, Jesus não quis dizer que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede da justiça própria. E essa expressão dita nesse momento vale para mim e para você quando nós nos tornamos aqueles crentes que se acham. Eu já fiz demais pelo Evangelho. Eu já fiz demais pela causa do Senhor, já fiz demais pela igreja, já sofri demais, como uma vela, já me desgastei demais. Chega. Agora vou pensar apenas em mim mesmo, no meu bem-estar. Não quero mais me incomodar com nada, deixe-me, que agora a minha atitude será outra. E às vezes a gente pensa exatamente assim. Porque nos achamos bons demais para a igreja. A igreja já não nos cabe mais, o povo de Deus já não nos comporta mais. Justiça própria. A Bíblia Sagrada apresenta pelo menos duas metáforas para apresentar o que é a nossa justiça própria. A primeira está em Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. A Bíblia chama de trapos da imundícia. Olha que expressão. Trapos da imundícia. Ele vai dizer, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Você sabe o que significa trapos da imundícia? Trapos da imundícia eram retalhos de tecidos velhos, limpos, que eram utilizados em duas situações e se tornavam sujos, imundos. Primeiro, eles eram utilizados para a retenção menstrual.
Naquela época, claro, não havia o absorvente feminino. Então, o que é um trapo da imundícia? É aquele tecido depois de usado para reter a menstruação. Segundo, era aquele tecido usado após conter a ferida da lepra. Depois de atada a ferida com aquele tecido, usado sujo, aquilo é trapo da imundícia. E o Senhor está falando da justiça de vocês? É isso. Então, querido, pare de se considerar bom demais, justo demais. Pare de entender que você já fez demais pelo Evangelho. Ora, você é devedor de tudo. Até o último fio do seu cabelo você é devedor de Deus. Se Deus quisesse te cobrar, você estaria perdido. E um dia Ele quis te cobrar, mas Ele saldou a dívida por meio do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Então, menos. Eu preciso olhar para mim e dizer, Jailson, menos. Baixa a sua bola. Porque você não passa de uma folha murcha. Na linguagem de hoje, né, bola murcha, você é uma bola murcha. Da linguagem bíblica, você é um folha murcha. O segundo está em Filipenses capítulo 3, versículo 8. A segunda metáfora, refúgio ou esterco. Eu vou explicar antes de ler. Filipenses 3 e 8. Paulo está falando acerca de si. Paulo está falando acerca da sua condição de hebreu. Ele era hebreu de hebreus. Da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma das mais aguerridas. Cheias de varões valorosos. Que saíam à batalha. Havia até um grito de guerra. Atrás de mim, Israel, dizia Benjamim. E Paulo estava dizendo, eu sou desses aí. Mas o que era para mim justiça, hoje é esterco, é refúgio. A palavra grega utilizada por Paulo é esquibala, que tinha dois significados. O primeiro era refúgio, algo que só presta para ser lançado aos cães. Lembra quando você, mulher, você, homem, está preparando lá o jantar e você pega a carne e separa aquilo que não presta, a gente chama de quê? Muxiba. O que você pega e faz? Você cozinha para comida? Não. Você separa e lança para os cães. Então, refúgio é aquilo que só presta para ser lançado para os cães. Só. E segundo é esterco. Esterco não serve nem para ser comida de cães. Você, mulher, você, homem, depois do jantar, depois do almoço, lavando a louça, sobra aquilo lá no fundo da pia, no ralo, aquele resto de arroz, de feijão, o que você pega? Você dá para o cachorro, nem para o cachorro você dá. É esterco. Paulo está dizendo, isso é a nossa justiça. Isso é o que representa a minha própria justiça, a sua própria justiça. Considere, portanto, refúgio, esterco e nada mais. E sabe por que Paulo falava isso? Porque foi a conclusão que ele chegou, horas. Romanos capítulo 7, versículo 18, ele vai dizer, não há bem nenhum em mim. Nenhum. Enquanto formos assim, nunca teremos fome e sede de justiça. Enquanto nós confiarmos na nossa própria força, enquanto nós formos condescendentes de nós mesmos, estou coitadinho de mim, pobrezinho de mim, tão sofrido sou. Enquanto tivermos certa apreciação por aquilo que temos feito, né? É porque ainda confiamos na nossa própria justiça. E não deve ser assim. Nós precisamos olhar para nós mesmos, queridos, e parar de saciar o nosso próprio ego. Eu preciso saber e dizer para mim mesmo, eu sou uma justiça falsa. Eu preciso de Jesus. Se ter fome e sede de justiça não significa ter fome e sede de alguma bênção, significa não ter fome e sede de felicidade, significa não ter fome e sede de vingança, significa não ter fome e sede de justiça própria, então o que significa? Vamos lá.
O verbo grego utilizado para sentir fome é o peinao, que significa uma fome profunda, ou seja, não é alguém que passou um pouco do meio-dia e está sentindo fome. Às vezes sentir fome acontece todos os dias, sobretudo se a gente está fora de casa. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, quando ele utiliza essa expressão, o autor bíblico está dizendo, o narrador, Mateus, está dizendo que Jesus queria dizer que uma pessoa está necessitando do alimento para viver, ou a pessoa come, ou a pessoa se alimenta, ou morrerá. É isto. O verbo grego para sentir sede é o dipsao, que aponta não é para um sentir sede, não, é para uma sede essencial. Ou a pessoa bebe água, ou morrerá. Preste atenção. A força vital do texto de Jesus aqui tem correlação direta com o Salmo 42, versículos de 1 a 2, que diz assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Lindo, não? Parece. Agora tire a visão poética do texto bíblico. Tire a visão romântica do texto bíblico. E veja na sua imaginação uma corça frágil, depois de exaustivamente caminhar pelas planícies desérticas da Palestina, no tempo da estiagem. A corça não quer água apenas para saciar a sua sede, ela deseja essencialmente a água para continuar vivendo. A corça está cansada, exaurida, seu olhar se tornou turvo, suas pernas vacilam, sua vida está em vertigem que precede a morte. É assim que ela anseia pela água, é assim que a nossa alma tem que desejar a justiça de Deus. Isso é ter fome e sede de justiça, é o que Jesus está falando. Não é aquela brincadeira, os mais antigos vão se lembrar do provoque a sede até não aguentar mais, como na propaganda do Guaraná. Lembra? Provoque a sede até não aguentar mais. Aí o viajante do deserto encontra lá uma vendinha, e a pessoa pede água, pergunta água, ele diz não, batata frita. Aí ele abre a bolsa térmica dele, com um guaraná geladíssimo, e bebe, né, aquela soda limonada. Não é isso não. Não é brincadeira. A pessoa está a ponto de morrer de sede. O que Jesus estava dizendo que a única forma de sermos felizes é buscando a justiça como alguém que tem fome e sede essenciais e precisa de comida se não morre e precisa de água se não morre. É isso que Jesus está falando. A quarta bem-aventurança está tratando de apetite espiritual. Você tem apetite de quê? Das coisas da carne ou das coisas do espírito? Ter fome e sede das coisas de Deus é o que Jesus está falando. Ter fome e sede das coisas de Jesus. Ouçam. A justiça possui um nome. Qual seria o nome da justiça? Você sabe. Jesus de Nazaré. Paulo ensina em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, revela a justiça de Deus, Jesus Cristo. É Jesus. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de Jesus. É por meio de Jesus que nós obtivemos a fé e que caminhamos, como diz Paulo, de fé em fé. É ter fome e sede de Jesus. E é por isso que ele mesmo, Jesus Cristo, em Mateus no capítulo 6 e no versículo 33 vai dizer que a ordem de prioridades ensinada no reino de Deus é que sempre a justiça deverá ocupar o primeiro lugar. Sempre.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Fazemos assim? É como certa vez disse o veraz pregador: se colocarmos a felicidade no lugar que pertence à justiça, essa felicidade nunca virá. A felicidade, ela decorre da própria pessoa justiça, Jesus Cristo. A felicidade nunca pode vir à frente de Jesus. Nunca. Você tem essa fome e essa sede? Sim? Da justiça chamada Jesus. Eu gostaria de convidar a pelo menos 2 reflexões, através de 2 perguntas. A primeira pergunta: se verdadeiramente temos fome e sede de justiça, da justiça chamada Jesus, temos por isso evitado as coisas que nos afastam de Jesus? Porque eu não posso ter fome e sede das coisas de Deus e das coisas do mundo. Você visitaria, por assim dizer, de bom grado, voluntariamente, um lugar de enfermidade extremamente contagiosa? Visitaria? Alguém aqui? Ouçam. Na época de Jesus existiam os chamados vales dos leprosos, que eram lugares extremamente evitados por todos aqueles que estavam saudáveis. Não iam se contaminar, se arriscar à contaminação. No Vale dos Leprosos, os doentes experimentavam 3 tipos de isolamentos. Primeiro, o isolamento geográfico. Estavam longe da cidade, longe das rotinas. O isolamento social, estavam longe das pessoas, da própria família. E o pior de todos era o isolamento espiritual. Porque a lepra era considerada como uma doença que apontava para o pecado. E assim, pela própria lei do Senhor, eles eram considerados espiritualmente imundos. De forma que quando um leproso ia à cidade, por algum motivo, porque era proibido a priori, mas se houvesse a necessidade, ele tinha a obrigação de gritar, anunciando a própria presença aos outros: imundo, imundo! Para que as pessoas tivessem tempo de se afastar. Mas hoje nós cristãos nos submetemos aos vales dos leprosos espirituais. Hoje nós cristãos nos submetemos ao contágio do pecado. Não evitamos a infecção da alma. Sentamos-nos no círculo dos escarnecedores e achamos bonito até. Não retemos o apetite carnal, mas retemos o apetite espiritual, porque eu já sei de tudo. Certa vez, em determinada igreja, serviu comigo um evangelista que se achava. Ele já não ia mais para a escola dominical, porque ele dizia: não, pastor, essas coisas eu já conheço tudo. Tudo. Mas tudo, irmão. Sim, tudo, já conheço tudo. Ele era de outra nacionalidade, ele dizia assim, com esse sotaque: conheço tudo. Engraçado, queridos. Engraçado que quanto mais eu estudo, mais eu aprendo que eu sei tão pouco. Tão pouco. Tão pouco. Porque evitamos nos submeter ao Senhor, queridos. E nos submetemos às doenças espirituais. Por quê? Segunda pergunta é: se verdadeiramente temos fome e sede da justiça chamada Jesus, temos então encontrado tempo para a sua busca? Ocasião para isto? Posição para isto? Talvez você poderá me dizer: mas pastor, eu sou um homem, uma mulher, uma pessoa ocupada demais. Atarefada demais. Veja a minha agenda, pastor, olha aqui. Eu não tenho tempo. Veja quantas coisas eu faço dia após dia. Veja as pessoas que eu tenho que atender, as pessoas que eu tenho que cuidar. Veja, pastor, veja quanto trabalho a realizar. Olha, pastor, e me diga quando e onde poderei conseguir tempo para buscar a justiça de Deus. Eu sou tão importante. Eu sou tão ocupado. E talvez a minha resposta para você seria: se você tem fome e sede de justiça, então encontrará tempo para buscar
essa justiça chamada Jesus. Porque eu sei que você organizará a sua agenda, a agenda da sua vida, dizendo as coisas principais devem ter a primazia. Por isto, embora eu tenha que fazer tantas outras coisas, não posso dar-me ao luxo de negligenciar a principal delas, a justiça. Aliás, há quem diga que a principal coisa é fazer da principal coisa a principal coisa. Me diga que você não tem tempo, querido. Se eu falasse isso quando eu era cadete, certamente o meu instrutor diria: o que você faz? Da meia-noite às 5 da manhã. A gente arranja tempo, queridos. E é espantoso como conseguimos tempo para fazermos o que realmente queremos. Se queremos ir ao mercado, ora, nós vamos ao mercado. Vamos ficar sem comer? Se queremos ir ao cinema, vamos conseguir tempo para ir ao cinema. Vamos perder aquele filme tão bom. Tão bom. Se queremos fazer um curso noturno, vamos encontrar tempo e faremos aquele curso noturno. Ou não é verdade? Mais uma pergunta. Se verdadeiramente temos fome e sede da justiça chamada Jesus, por que então não temos nos colocado numa posição favorável a alcançar essa justiça? Deixe-me te lembrar um caso do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ao saber que Jesus visitava Jericó, ele correu a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava tão alto, mas tão alto, e importunava tantas pessoas que começaram a ralhar com ele. E a despeito da repreensão de todos, ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está em Marcos capítulo 10, versículos 46 e 47. Posição. Ele assumiu posição, ele fez o que podia fazer, ele gritou com toda a sua força, não seria levado por ninguém à presença de Jesus, então fez o que poderia fazer para encontrar-se com Jesus. Assumiu uma posição. Posição é muito mais do que estar em algum lugar ou deixar de estar. É uma disposição de espírito. Você assume posição. Você grita o quanto pode para estar na presença do Senhor. Agora pense na casa do Senhor, na igreja. Eu não falo a igreja apenas aqui, o nosso lugar de reuniões, ou a agremiação, a congregação reunida, não. Eu falo da igreja, de todas as formas. Mas a principal manifestação da igreja, como a igreja deve ser, acontece aqui na congregação, na convocação solene para o culto. Na escola bíblica dominical. Ora, o povo de Israel, o povo quando voltou do cativeiro, o povo de Judá quando voltou do cativeiro da Babilônia, eles ouviam, Washington, desde o nascer do sol até o meio-dia, o ensino da palavra do Senhor, e todos de pé. E já não conseguiam mais compreender, porque eles haviam se afastado da língua 70 anos. E era necessário que sacerdotes, escribas, levitas fossem traduzindo aquilo que o sacerdote Esdras pregava. E o povo chorava porque não entendia a palavra do Senhor, mas permanecia ali de pé. E ouviam da boca daqueles homens: não chorem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Qual é o esforço que você faz? Frequentamos assiduamente a casa de Deus, mas ela já não é mais o suficiente para você. Será que as pessoas que deliberadamente deixaram de ser assíduas podem dizer que têm fome e sede da justiça chamada Jesus? Será? Nós deveríamos pensar sempre: não posso dar-me ao luxo de perder qualquer oportunidade. Onde quer que se fale sobre as coisas do Senhor, eu quero estar lá. Eu quero desfrutar de Cristo, eu preciso estar presente, eu quero mais de Jesus. Quanto mais presente eu estiver entre as pessoas piedosas e santas, quanto mais tempo eu me envolver com essas pessoas, mais fome ainda eu sinto. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Deus. E tanto melhor será para mim estar com elas. Não quero mais gastar o meu tempo com pessoas que não me tragam benefícios espirituais. É assim que pensamos? Ou não?
E queridos, eu concluo esse sermão dizendo para você, o que é ter fome e sede de justiça? Ter fome e sede de justiça e anelar com toda a força do nosso ser interior, a fim de tornar-me semelhante a Cristo. Eu preciso desejar isto, mesmo sabendo que sozinho nunca serei capaz. É buscar viver tendo como alvo único a glória de Deus e a sua honra. É o fim principal do homem que nós aprendemos nos nossos catecismos. É lutar contra a prática do pecado que tão fortemente ainda me assedia. É entender o caráter hediondo do pecado, conhecendo como ele desagrada a Deus, desejando também sentir pelo pecado a mesma aversão que Deus sente. Isso é ter fome e sede de justiça. É ter a capacidade de passar por cima do próprio ego e retornar para pedir perdão. Você já não pede mais perdão, meu irmão. Você já não pede mais perdão, minha irmã, quando você peca, quando você erra. Está tudo bem, porque você está cheio da sua própria justiça. É desejar viver e morrer como os homens que agradaram a Deus no passado, como os exemplos bíblicos viveram e morreram andando na justiça. É desejar possuir e manifestar o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. É sofrer todas as vezes que esse mundo caído agride a igreja. Todas as vezes que o Evangelho e as coisas do Senhor são vituperadas. O cristão que tem fome e sede de justiça não pode dar de ombros e fazer de conta que não tem a ver com ele. É anelar pela consecução do reino de Deus, pela punição de todos os ímpios opositores de Cristo e pela redenção dos eleitos de Deus. Finalmente, é não se conformar com os governos tiranos e déspotas desse mundo, que afrontam o nome do Senhor e perseguem todos aqueles que servem a Cristo. E aí? Você compreendeu o que é ter fome e sede de justiça? Sim? Deixe-me te ajudar um pouco mais ainda. Você se recorda da parábola do filho pródigo? Claro que sim, pastor. Pois bem, o rapaz sentiu fome e desejou comer as alfarrobas dos porcos. Comparação. As alfarrobas dos porcos podem ser vistas como uma metáfora do prato imundo que o mundo oferece. Ele desejou isso. E todas as vezes que você deseja esse prato imundo, você se coloca com o filho pródigo naquela fazenda da tristeza de sua alma quando estava longe da casa do pai, a desejar o prato imundo. Porque foi isso que ele desejou. Mas um dia ele foi levado pelo Espírito a ter fome e sede da justiça. Então, resoluto, retornou à casa do pai, onde nunca mais passaria fome, nem sede. Quem tem fome e sede de justiça é como aquela corça da parábola, que ao encontrar água, depois de bebê-la bastante e sentir-se bem e reconfortada, fica ali, quietinha, e não se afasta do leito. Porque sabe que não pode se afastar da água que lhe trouxe vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por tua palavra lida e proclamada nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque é tu que traz ao nosso coração essa fome e sede pela justiça. Fome e sede pela justiça, cujo nome é Jesus de Nazaré. Senhor, que essa palavra possa encontrar
lugar de repouso e de permanência no nosso coração. Que nós sejamos confrontados por ela, Senhor, só por ela, por Tua palavra, e sejamos transformados, Senhor, de glória em glória. E, Senhor, no nome de Jesus, ministra mais ainda ao nosso coração aquilo que este pregador imperfeito que é, não pôde fazê-lo. Que nós possamos ruminar a Tua palavra durante a semana e que possamos ser abençoados por ela, confrontados por ela e transformados por ela. Eis a nossa oração sincera, no nome de Jesus.